Ainda olhando para esse cenário e entender como que a presença tímida do Brasil em Davos pode impactar a imagem do país. E agora eu chamo Roberto Ibel, economista, professor de Relações Internacionais da ESPM. Bem-vindo mais uma vez por aqui, Roberto. Obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde, Muriel. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês na CNN. Satisfação é nossa em te receber. Eu quero muito saber a sua visão diante desse cenário. Ano passado a gente também não teve o governo do presidente Lula presente. Existia até dúvidas de será que a gente vai ter o ministro Haddad lá? Esse ano, né, enfim, não tivemos. Também discussão de será que talvez o presidente do Banco Central vai ir, enfim. Como é que você enxerga esse cenário, o fato do governo brasileiro não fazer alguma movimentação realmente relevante para estar presente, de forma presencial, pelo menos, em Davos? Olha, Muriel, me parece que o governo brasileiro tem adotado uma postura nesse ano de 2026 com uma perspectiva muito mais doméstica do que, de fato, pelas vias do multilateralismo, pela política externa. A gente viu muito recentemente, agora no último final de semana, a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, que o presidente Lula não foi na assinatura. O único presidente que não foi, Javier Milei, da Argentina, esteve presente, o presidente do Uruguai, do Paraguai, né, o presidente da Comissão Europeia, e ele envia o presidente Lula o ministro Mauro Vieira, chanceler. Não envia nem o vice-presidente, que seria a segunda figura mais importante do Poder Executivo. Faz o mesmo agora no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Não envia o vice-presidente, não envia o ministro Mauro Vieira, envia uma ministra importante, mas demonstra, né, como a gente acabou de ver na reportagem, que o Brasil hoje tem, sobre o governo, tem olhado mais para as questões domésticas e já mirando para as eleições em outubro. Me parece que a pauta de política externa, o multilateralismo, isso ficará para depois. Concordo, eu acho que é um posicionamento tímido do Brasil em um momento em que o sistema internacional precisa desses atores, como o Brasil, como as economias emergentes, as potências regionais, no momento que a gente vê um tensionamento da grande potência Estados Unidos com a União Europeia e com outras nações. Seria o momento do Brasil se lançar como uma alternativa, principalmente para a atração de investimentos. E, Muriel, acho que uma outra questão importante, né? Recentemente saiu um estudo, produtividade no Brasil ainda é muito baixa, então seria o momento do Brasil atrair investimentos, parceiros estratégicos, na tentativa de alavancar essa produtividade interna e tornar o país competitivo não apenas regionalmente, mas sobretudo no plano internacional. Pois é, até queria entender, porque a gente teve ano passado, especificamente em Davos, e olhando para fazer essa comparação com esse ano, a grande estrela, além de Donald Trump, foi Javier Milei, que a gente sabe que também tem uma diferença ideológica bem grande com o governo brasileiro. Isso pode também ter uma explicação no cenário de que o próprio governo brasileiro acabou optando por manter outro foco, manter o foco em outros lugares e não olhar tanto para Davos e para a importância de Davos nesse caso? É muito curioso, até porque no primeiro governo Lula, me lembro, ele participou, foi até emblemático, né? Participou do Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre, e na sequência vai ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E teve outras participações, né? Então não seria inédita essa participação do governo brasileiro, do presidente brasileiro. De novo, eu acho que isso reforça essa hipótese de que o governo este ano prioriza a reeleição, o pleito eleitoral, evita trazer para o debate eleitoral as questões de política externa. Haja visto o que aconteceu recentemente na Venezuela com o ditador Nicolás Maduro, haja visto o que está acontecendo agora, né, na Groenlândia também, e me parece que vai... E aí aquela fotografia, né, do presidente Lula com a presidente da Comissão Europeia, presidente do Conselho Europeu no final de semana, antes da assinatura, uma fotografia para si, né? E o Fórum Econômico, que seria uma plataforma importante, mesmo tendo figuras antagonistas como Javier Milei, acaba sendo colocado em segundo plano. Me chama de novo, Muriel, muita atenção não ter sido enviado o vice-presidente, o ministro das Relações Exteriores, o próprio, mesmo que esteja de saída, né, o ministro Haddad, porque traria essa mensagem de que o Brasil prioriza Davos, que ainda é, vamos lá, né, um dos poucos fóruns multilaterais que tem uma relevância não apenas para os estados, mas também para o setor privado, né, para os stakeholders de todos os setores da economia, podemos dizer, né, e o Brasil não participa, tem essa atuação mais tímida, apenas marca uma presença, mas é uma presença que não se destaca, por exemplo, como por exemplo a gente viu agora, né, a figura do presidente da França, Emmanuel Macron,
a própria presença do presidente Donald Trump, muito aguardada nessa quarta-feira, poderia ser também, Muriel, um ambiente, né, para mais um encontro bilateral entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, assim como a gente viu na cúpula da ASEAN no ano passado. Então, eu entendo que essa participação reduzida, né, demonstra, de fato, essa hipótese de que o Brasil, este ano, o governo brasileiro vai olhar mais para as questões domésticas, e aí sim deixa para 2027 talvez uma retomada de uma tentativa de protagonismo, seja regional, seja internacional. Perfeito. E aí, olhando para o cenário externo, quanto que isso, na sua avaliação, Roberto, pode prejudicar a visão realmente de quem está do lado de fora e está enxergando o Brasil nesse caso? Quanto que o Brasil se enfraquece ou é realmente uma postura de momento, assim, muito pontual e que acaba não interferindo em decisões políticas, em decisões econômicas? Como é que você enxerga? De fato, sobre o prisma do governo brasileiro, é uma escolha estratégica, né? Priorizar questões domésticas no ano eleitoral. Do plano, do prisma internacional, nós estamos vendo um momento, né, eu não diria único, mas é a primeira vez, pelo menos nos últimos anos, em que os países são obrigados a tomar um posicionamento. Nós temos aí três grandes potências disputando uma hegemonia, Estados Unidos, China e Rússia, né? Temos a próxima disputa entre a União Europeia e os Estados Unidos, e o que os investidores buscam, mas também os governantes buscam, que os países tomem um posicionamento. Pode ser um posicionamento pragmático, diplomático, como o Brasil sempre adotou? Pode, mas isso precisa ficar manifestado, precisa ser explícito para esses atores, até para que eles tenham segurança, seja na formulação de parcerias entre governos, seja na atração de investimentos quando a gente fala dos setores econômicos, do setor privado. Então, essa presença que o Brasil sempre se destacou, se marcou até nos governos anteriores, do presidente Lula, ou nos seus 2 primeiros anos desse terceiro mandato, agora eles entram, digamos, num período de stand-by, né? No momento em que o Brasil é demandado, no momento em que o Brasil precisa, em termos muito didáticos, né, marcar posição nesse processo de fragmentação do multilateralismo e de questionamento do próprio multilateralismo. Então, eu não sei se no próximo ano Davos terá tanta relevância como teve agora em 2026, a depender dos desdobramentos da política externa do presidente Trump e de um eventual conflito geopolítico e geoeconômico entre os norte-americanos e os europeus. Pois é, ainda mais diante do que a gente está acompanhando. Roberto Ibel, economista, professor de Relações Internacionais da ESPM, obrigada mais uma vez, viu, pela conversa aqui. Um bom começo de ano para você e boa semana também. Obrigado, uma excelente semana a todos. Para nós, obrigada.